Olá, seja bem-vindo a mais um programa Mente Aberta. É bom demais ter sua companhia aqui na Rede Super. E você gosta de histórias em quadrinhos? Você conhece o Ministério J5? Nós vamos conversar hoje com o Igor Cicarini, é o criador do Ministério J5. Histórias em quadrinhos que falam sobre Deus podem se transformar agora numa animação muito bacana. Então fique atento porque o programa Mente Aberta começa agora. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos pensar em coisas mais altas, vamos abrir nossa mente mesmo para as questões que estão envolvidas no nosso cotidiano, nesse mundo contemporâneo, pós-moderno, com tantas informações. Temos que tirar aquela viseira, vamos abrir nossa mente e discutir temas importantes. Esse é o alvo do Mente Aberta e você pode nos ajudar. Você vai vendo durante o programa, na nossa tela aqui, os nossos canais de interatividade, os telefones, e-mails, todos os contatos que você pode fazer com a gente, com a nossa produção, para nos ajudar a fazer este programa. E o programa de hoje está imperdível. Tem aqui o meu amigo, pastor agora, Igor Cicarini. É pastor agora, né, Igor? Pastor, quase reverendo, né? Reverendo, apóstolo Igor Cicarini. Ô, Igor, que prazer, querido. Obrigado por ter vindo ao Mente Aberta, viu? O prazer é meu, viu, Cássio? Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Ô, Igor, é interessante porque é bom demais conversar com um pastor que tem essa visão aberta, essa mente aberta, para alcançar os jovens, adolescentes, adultos, né, com a outra linguagem. Porque você acabou usando um talento que Deus te deu e que você usou inicialmente fora da igreja, não é isso? O seu talento para essa área de quadrinhos foi inicialmente fora da igreja, né? Foi. Eu trabalho com histórias e quadrinhos e desenhos animados há mais de 18 anos. Comecei com trabalhos aqui no Brasil, fui para os Estados Unidos, trabalhei na Marvel, trabalhei com storyboard de cinema e foi lá que eu conheci o Senhor Jesus, né? Foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Que legal. Na verdade, as portas não se abriam para mim, né? E aí um dia eu aceitei um convite de ir numa igreja, eu cheguei lá, estava tendo um congresso de fogo, poder. Fogo puro. Fogo puro. E aí Deus usou poderosamente um profeta lá e eu não aguentei. Que bênção, Foi muito maravilhoso. Agora você falou que você fazia storyboard, né? É aquela sequência de quadros, não é isso? Isso, para guiar o diretor, né? Para ele ter mais criatividade, aonde ele vai colocar a cena, enquadrar a câmera. Então a gente tem essa função aí também, que é muito bacana também. Agora, quando você já fazia aqueles desenhos, porque hoje você faz aqueles desenhos meio japoneses, não é isso? Sim. Já Na verdade, assim, eu comecei com desenho japonês. Então, teve uma época do boom dos quadrinhos americanos na década de 90 e muita gente da minha geração acabou sendo influenciado e o meu sonho foi querer trabalhar na Marvel. Então, eu passei para o estilo americano. Mas, por mais que eu tentasse desenhar americano, eu sempre ouvi de um editor ou outro, mas seu desenho é muito japonês. Eu falei, não! Eu queria americanizar meus desenhos. Mas não tinha jeito. Mas, Igor, eu vou te fazer algumas perguntas aqui de interessado mesmo em entender a lógica do desenho, sobretudo do mangá. Tá. Inclusive, eu estou aqui com um mangá em mãos do J5, Sim. não é? Você já me explicou 50 mil vezes, mas tem gente que está vendo a gente agora que não sabe. Por que J5, Igor? J5 são 5 jovens que são convocados por Jesus para lutarem contra o mal. Né? Então, eles recebem os poderes da armadura de Efésios. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito. Mas é uma metáfora, eles usam realmente a espada, o escudo, para a gente ilustrar essa metáfora que Paulo descreve em Efésios, né? E cheio de aventura, de ação, mas voltado para a palavra de Deus. Os nomes deles são bem interessantes, são nomes comuns, né? Daniel, é isso? Daniel, Ana, Gabriel, Diego e Fernanda. Inclusive, na nossa conversa, nossa produção aqui separou, eu vi que tem uma arte que aparece a Ana. A Ana. A Ana é uma adolescente, né? Ela é uma adolescente. Ela é uma adolescente. Ana na tela lá. Ela é a mais inteligente do grupo, mas ela tem uma autoestima baixa. Ela não se acha bonita, ela não se acha inteligente. E aí, com a palavra de Deus, vai tratando essa autoestima dela. Tem que botar aquela música da Ana Paula para ela ouvir, Princesa. Né? Linda que a Ana demais, canta, né? É verdade. A Ana, então, tem 13 aninhos.
Agora, por que todo desenho japonês os meninos têm aquele olho grandão? Por que? Eu não entendo. Né? Porque o japonês fala que os olhos são o espelho da alma. É mesmo? Comunica bastante na expressividade, né, nas expressões dos personagens. É de fácil identificação, dá para você trabalhar melhor a expressão dos personagens. Agora, eu já percebi, vendo, né, o mangá, que você conseguiu, depois que você se converteu, você já fazia desenhos, aí você conseguiu trazer um conteúdo que parece que não era contemplado em mangás para dentro do mangá. Como é que foi essa transposição e como é que você conseguiu fazer isso? Então, como a gente estava conversando, o mangá ele tem uma ferramenta muito poderosa, né, que, como eu disse, o mercado americano ainda não entendeu por que faz tanto sucesso o mangá. Mas ele comunica valores e princípios, né? É de fácil identificação, não só para criança e para o adolescente, mas para adulto também. Muita gente não entende por que tem muito adulto aficionado por animes, que são desenhos animados japoneses, por mangás, mas é porque esses valores, esses princípios são comuns a todos nós. Posso citar, por exemplo, para você, os 3 maiores princípios que qualquer mangá trabalha são amizade, esforço, perseverança e vitória. Só que, ao contrário do que eu faço, esses mangás, eles têm um pano de fundo de shintoísmo, budismo, demônios. E ao contrário do J5, eu levo o jovem, eu abordo esses mesmos princípios, mas eu levo o jovem a ler a palavra de Deus, a conhecer a Jesus, a entender o que é Deus. Agora, você falou, e eu estou lembrando aqui, porque eu sou mais velho que você, é óbvio isso. Não é tanto. Nem tanto, mas, por exemplo, eu lembro de um desenho animado japonês, que fez muito sucesso na minha época, que era do Speed Racer, de um corredor, que tinha o irmão dele, o Corredor X. O Corredor X. E esses valores eram assim, era bem isso mesmo. Isso mesmo, Fidelidade, vitória, perseverança. Você treinar para alcançar a vitória. O japonês, ele valoriza muito isso, do esforço. Né? Agora, na realidade, pelo que eu percebia, era um mangá animado. Sim, né? Era um mangá animado. Você não tem pensado nisso, Igor? Na realidade, parece que do J5, são quantas edições que você já teve? Já são 5 edições. 5 edições? A 6 está para sair. Que é impressa, né? Inclusive a qualidade é muito boa, eu vi. Aí você está pensando em migrar esse negócio também para animação, né? Exatamente. Na verdade, a gente já está com um projeto, né? Porque o J5 já tem 5 anos de ministério. Então, durante essa caminhada, muita gente nos aborda, e o desenho, quando que sai? A gente quer ver, quer assistir o desenho, porque o mangá é muito bom, para a honra e glória do Senhor. Então, houve essa necessidade, essa demanda, né, para o desenho animado. Só que desenho animado no Brasil é muito caro, né, e precisa de pessoas gabaritadas e capacitadas para fazer o desenho. E eu, sozinho, não tenho condições de fazer esse desenho. Então, o que acontece? Nós optamos, quando eu falo nós, eu estou em parceria com o pastor Rafael Guimarães, que ele também tem um estúdio de animação e ele faz trabalhos freelancers, então nós fizemos essa parceria e nós colocamos esse projeto do J5 em desenho animado num site chamado Catarse. Esse site é um site de doação. Você coloca uma meta, estipula uma meta para produzir o desenho animado e as pessoas ajudam com doações. Peraí, deixa eu entender. Okay. Olha, você já tem no mínimo aí 5 histórias, 5 roteiros. Sim. E você pretende transformar esses roteiros que são do mangá em animações? Em animações. E para viabilizar, porque você já tem um roteiro, já tem a arte, precisa, obviamente, né, de transformá-la, né, em desenho, animá-las, né? Você precisa, então, de financiamento. Então, ao invés de pegar uma grande empresa, aí você está fazendo um processo novo aí, que você coloca num site. Isso. É o Catarse? Catarse. Chama catarse.me. É SE? SE, Catarse. Catarse. E aí vão ter investidores, pessoas físicas? Pessoas físicas. Eu posso, então, ser um investidor? Você pode doar normalmente. O mais interessante é que você doando, tem uma série de premiações lá também. O doador também sai ganhando. Que legal. Então não é simplesmente doar por ajudar. A gente tem umas que a gente chama de recompensas. Então, recompensas... É um game. É o estágio, né? A pessoa, dependendo da doação, ela ganha uma certa recompensa equivalente à doação que ela doou. Então, por exemplo, se você doa R$10, você vai ganhar um wallpaper digital, uma revista autografada. Se
você faz uma doação maior, você tem a oportunidade de virar personagem dentro do desenho J5. Gente, que legal. Mas então não é uma doação, é um investimento num projeto... Podemos dizer assim. Mas é legal. E que vai impactar vidas, que é o mais importante. Tremendo, né? Igor. Mas você falou R$10, o valor mínimo não é 10? É o valor mínimo R$10. Ah, é R$10? R$10. Mas como é que é feito isso? Já está no ar? Já está no ar. Para quem quiser conhecer, você pode acessar o Facebook, fica mais fácil de memorizar. Sim. O Facebook é J5 Anime, letra J, número 5, Anime. Lá tem o link para o Catarse, né? E lá tem todas as informações bem explicadas, aonde o dinheiro vai ser investido, quais os profissionais que vão estar trabalhando nisso. E logo do lado tem o link para onde você vai doar. Então, quando você escolhe uma opção de valor, você entra numa outra tela, o site vai pegar os seus dados, você pode doar através de cartão ou boleto bancário. É isso que eu ia perguntar, se quem não tiver cartão pode ir para o boleto. Agora, queridos, não é só imprimir o boleto, você está ajudando não, tem que pagar o boleto. Porque tem gente que mandou mensagem para mim, eu preciso ressaltar isso. Sim. Imprimir, viu, pastor? Estou ajudando. Não, querido, tem que pagar, por gentileza. Agora você falou que legal, eu fiquei animado aqui. Já pensou um bonequinho, se você estiver falando errado, o personagem. Um personagem de cabelo cinza lá, né, gordinho assim, bacana com olhão grande. Por exemplo, você já sabe valores para virar personagem, quanto que investe? Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 1.500, entre 500 e 2.000 reais. Reais? É. Mas tem gente que investiria isso aí só pelo projeto. Mas se tiver a chance de, sei lá, de ver o nome lá, registrar... Na verdade, já tem lá um investidor que já apoiou R$2.000 e vai virar desenho lá. Que legal! É bacana, tá muito entusiasmado. Agora, o tremendo é que além de investir em arte, porque isso é arte, né? Sim. Arte de gente brasileira fazendo, você investe em arte, que é uma arte que traz uma mensagem e que alcança um público que talvez não leria um texto de outra forma, né? Exatamente. Tem essa coisa também. Muitos adolescentes, muitos jovens, às vezes têm uma certa, digamos assim, preguiça para ler. Mas o alcance, né, a identificação com o desenho animado, ele fala mais também, é mais forte ainda. É uma linguagem que alcança. Que alcança mais ainda, mais além do que das histórias em quadrinhos. Então agora, isso é importante. O J5 como ministério, então vocês têm o mangá. Sim. E agora o Ministério de Animação. Isso. E vocês saem pelo Brasil, você falou que participaram de um congresso, não foi isso? O ano passado nós participamos da maior convenção de cultura pop da América Latina de todos os tempos. Que loucura. O número de participantes chegou a 100.000 participantes por dia, para você ter uma ideia. E grandes estúdios de Hollywood estiveram presentes, a 20th Century Fox, a Paramount, Foi no Brasil ou foi fora? Foi no Brasil, São Paulo. Que loucura. Vai ter uma segunda edição agora. Nós fomos convidados, tivemos uma mesa lá para divulgar o trabalho do J5, que foi muito impactante, né? Alcançamos muitas vidas, muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor, foi muito bacana. E como as pessoas reagem quando vem um mangá com conteúdo evangélico? Elas ficam surpresas. Né, a primeira reação, porque elas não sabiam que existe um material dessa qualidade no mercado cristão. Hoje nós somos muito referência na parte musical. Por quê? Né? Porque hoje nós temos profissionais... No mercado evangélico. No mercado evangélico. Pensei que o mangá com música também. Nós somos referência no mercado evangélico na parte de música. Sim, mas a música é gospel. A gospel. Mas em outras artes as pessoas praticamente não conhecem. E quando a gente fala que é um mangá gospel, podemos dizer assim, na linguagem que eles entendem, mangá cristão, eles ficam extremamente surpresos pela qualidade, pelo conteúdo da história, pelo acabamento da revista. Né? Então eles ficam surpresos e apreciam, o que é mais importante. Agora, não tem gente que fica preocupada, e eu queria que você esclarecesse, porque muitas vezes o mangá tem cenas, eu vi que tem um personagem, é o Dark Prince. Dark Prince. Primeiro, assim, uns nomes esquisitos, Dark. Né? Será que não tem pessoa que fica assim cismada? Será que não compromete o conteúdo, ficar colocando... E, inclusive tem certas imagens, são meio escuras. Isso não atrapalha, não, Igor? Não atrapalha. Pelo contrário, a gente estava até comentando antes sobre a questão de gerações, né? Hoje os meninos estão bem acostumados com esse tipo de coisa e a linguagem é bem fácil, entende, não tem problema. Então vamos fazer o seguinte, para ilustrar, né? Estou com um ilustrador, né? Vamos fazer algumas imagens. Explica para a gente, por exemplo, como é que a produção dessas imagens. Né? Nossa produção vai colocar na tela algumas imagens. Por exemplo, eu vejo muitas cores ali. Sim. Né? Agora, olha o olho, por exemplo, daquele da direita ali no primeiro quadrinho. Tá, o e o do segundo. Aham. Né?
é um olho grande, mas parece que ele está tenso, né? Como é que é isso? Isso. Como é que é a produção para fazer esse visual aí de tensão? Bom, a primeira coisa que a gente faz, como todo bom cristão, é orar, pedir a Deus sabedoria e criatividade, escrevemos as histórias e depois a gente faz um rascunho, Sim. que é a forma do storyboard, e depois a gente faz o acabamento. O roteiro é essencial para a gente poder trabalhar exatamente essas expressões para poder Esses 5 ali passar a são mensagem. os 5 do J5? Isso, são os 5 do J5. Da esquerda para a direita é o Diego, aí logo depois a Fernanda, o Daniel, o que está lá de boina lá é o Gabriel e a Ana por último. Esses 5 são 5 adolescentes, 5 jovens? 5 adolescentes normais, como qualquer outro adolescente, cada um com seus problemas, autoestima baixa, dificuldade de relacionamento com os pais, mas eu estou ensinando o jovem que se identifica com esses personagens a se relacionar com esses problemas, mas através da palavra de Deus. Sim. E, por exemplo, esse tipo de imagem aí? Essa imagem a gente trabalha uma pintura no Photoshop, Sim. né, que é um programa de computação gráfica, né? E, de ilustração. e ele compõe o mangá? Também, ele faz parte da primeira edição. Uhum. Qual que era o roteiro quando apareceu? O roteiro, a primeira parte é a queda de Lúcifer, do Dark Prince. Ah, Dark Prince é a coisa ruim? É o inimigo, é. Ah, tá. E esse aí, o que é isso? É o Catarse? Isso é o Catarse, é a página do Catarse onde a gente está pedindo esse apoio aí. E quem está falando ali? É a Fernanda. A Fernanda é uma das 5 do J. É uma 5 do J5. Você pode transformar o sucesso do mangá no anime, né? Que fala? Anime. Anime mais sobrenatural do Brasil. Quer dizer, então, que o anime é o mangá animado. Isso, é o desenho japonês, é a terminologia para desenho. Sim. Mangá é história em quadrinhos japonês, anime é desenho animado. Que legal. Então, assim, no caso, por exemplo, o alvo, ao fazer esse desenho, vocês estão com o projeto de fazer o primeiro, é do primeiro número? É o episódio piloto, é o primeiro número. Primeiro número. Isso. E para que tipo de visualização? Seria internet? Como é que é? Então, o objetivo de fazer o episódio piloto é simplesmente colocar na Rede Super, transmitir na Rede Super. Aqui, que legal. Na nossa casa aqui. E disponibilizar gratuitamente na internet, no nosso site. Esse é o objetivo principal. 2 objetivos, um para evangelismo e um para edificação da igreja. A mensagem de edificação também? É mensagem de Nesse edificação. caso, por exemplo, você falou da autoestima? Da autoestima, de um relacionamento entre pais e filhos, né? De você superar os obstáculos, mas superá-los através da palavra de Deus. Esse que é o objetivo. E através dessa revista a gente tem alcançado muitos jovens para Jesus, para a honra e glória. Mas aí você pretende o Ministério J5 continuar tanto com o mangá quanto com o desenho. A gente conseguindo financiar esse episódio piloto, a gente tem uma possibilidade de entrar na lei de incentivo para poder tentar alcançar uma temporada, captar recursos para uma temporada, 25 episódios. Uau! É muita coisa. Mas a gente precisa começar com esse episódio piloto. Mas o estúdio que existe hoje, ele consegue produzir? Consegue. Precisa só de bancar o custo. Precisa desse custo aí. Hoje o custo no site está estimado em R$66 mil. Sim. Para uma pessoa física é muita coisa. Muito dinheiro. Mas se a gente diluir esses R$66 mil, dá somente 3.300 pessoas doando apenas R$20. É muito pouco. É muito pouco. Se você pensar em termos de valores, 3.300 pessoas que nós precisamos alcançar hoje, somente R$20. E pelo que eu entendi, não é difícil de ajudar e de investir nesse projeto. Não, muito fácil. Entra no... Explica. Você vai entrar no Facebook lá, que é mais fácil de você decorar o endereço, para quem não está assistindo agora. J5 Anime. Você entrando no Facebook, lá tem um link para o Catarse, e lá tem todas as informações, podem ler com calma, e logo à direita da sua tela tem os valores para você doar. Enfatizando, o site vai pegar os seus dados, você paga com um cartão ou com um boleto. Caso nós não atingimos a meta, é importante, eu preciso ressaltar isso. Sim. Caso não atinja a meta, esse valor que você doou retorna para você sem ônus nenhum. Ah, tá. Mas vocês têm um prazo para... Nós temos um prazo curtíssimo. Hoje nós temos 40 dias para alcançar essa meta. Sim. Se nós não alcançarmos,
o projeto termina e o dinheiro é devolvido. Então é muito importante que as pessoas não deixem para amanhã, né? Quer dizer, Exatamente. quer investir no projeto, porque eu acho legal isso, sabe? Eu gosto dessas questões que envolvem a participação, né? Que mobilizam as pessoas nos projetos. Sim. Porque quem não tem talento para desenhar, não tem talento para fazer uma animação, pode ser um investidor, pode bancar, né? Ser um mecenas contemporâneo, né? Exatamente. Para investir a arte. E o mais importante, né, Cássio, a gente ter uma opção saudável na programação da emissora, né? A emissora tem um conteúdo maravilhoso, mas ter mais uma opção para os jovens, para as crianças, isso é importante. Os pais, né, os pastores que lidam, né, com esse tipo de problema aí, que nós somos bombardeados pela mídia todos os dias com um monte de porcaria que está aí, né, passando, e hoje não tem restrição de horário, é importante ressaltar isso também, né? Por exemplo, tem uma emissora, uma grande emissora que está passando um desenho animado cuja protagonista é lésbica. Que é a Lenda de Korra, né, que é um desenho baseado em princípios budistas e shintoístas. Então a meninada, e é muito bem feito, eu preciso enfatizar isso aqui, mas só que com um conteúdo desse tipo. Exato. O que vocês querem fazer, o conteúdo já é bom, porque é a palavra de Deus. Exatamente. Né? O roteiro é feito por cristãos. Exato. Né? Então precisa agora de viabilizar financeiramente a parte técnica para transformar isso. Para a gente transformar isso aí. Agora tem gente, por exemplo, que está pensando, gente, que legal esse projeto, eu quero ajudar, quero cooperar, quero ser um investidor, mas nunca viu um mangá do J5. Claro. Como é que é a distribuição para adquirir um negócio desse? Adquirir através do nosso site, j5mangá.com.br. O mais importante para quem dá valor ao dinheiro, o frete é grátis. Então, sim. Né? Mas o custo do mangá não é caro, não. Né? Não. Tá R$12 com frete grátis. Então recebe na sua casa direitinho. 12? R$12. E eu tô vendo que a qualidade gráfica é perfeita. Não né? vai se arrepender. Tá? E o couché. importante é ressaltar que essa última edição tem, para quem perdeu as primeiras edições, tem um resumo de toda a história, você não vai ficar perdido, dá para acompanhar tranquilamente. E vocês começam, o primeiro é com a queda do Dark o quê? Dark Prince. Dark Prince? É o príncipe das trevas. Misericórdia. o Dark Prince cai, vocês aí... que está lá em Isaías 14, né? A queda de Lúcifer. A queda, né, de Lúcifer e tal. Interessante. E aí começa a história desses 5 jovens. Isso, aí os jovens são convocados por Jesus para lutarem contra o mal. Qual é o objetivo do Dark Prince? É levar as pessoas à condenação eterna. Ele quer tirar Deus do trono novamente. Só que ele sabe que ele vai perder, então como o mal perdedor, ele fala assim, já que eu vou perder, eu vou levar um monte de gente comigo. E aí esses jovens são convocados, porque esses espíritos do mal são liberados pela terra para poder levar as pessoas para a condenação eterna. Então esses jovens são dotados de poderes celestiais para lutarem contra esses espíritos do mal. E aí que entra Efésios. Entre Efésios. A armadura. Agora, uma coisa interessante que me incomoda é que muitas vezes, no meio evangélico, as pessoas acham assim, é para Deus, então Deus vai compreender. Né? E aí chega na área musical, não é? Exatamente. Na área até de estética e na área da arte, né, por exemplo. As pessoas têm que entender que tem gente boa para fazer. Tem, né? E mas tem que ter apoio, né? Porque para Deus tem que ser o melhor. Tem que ser sempre com excelência. Para a gente ser referência, né? Sal da terra, luz do mundo. Nesse encontro que você foi em São Paulo, por exemplo, como é que foi a receptividade? Foi surpresa agradável, porque eles ficaram bem surpresos foram bem impactados com a excelência do trabalho. É essa impressão que eles têm dos cristãos. Eles não acham que tem material de qualidade no meio cristão. Ficam surpresos. Ficam surpresos. Falam, nossa, eu não sabia que tinha um material tão bacana desse jeito. Mas você acha que esse desenho, saindo, ele vai ter qualidade, condições de passar até numa mídia secular? Com certeza. Pela qualidade técnica? Pela qualidade. Pelos profissionais que estão envolvidos hoje, eu posso garantir que a qualidade técnica não vai ficar dever nada aos que estão aí fora. Agora, você falou, por exemplo, de um desenho que traz uma questão aí de gênero, de sexualidade, né, que contraria a palavra de Deus. Outros valores que são transmitidos por desenhos que atrapalham o que as crianças estão vendo, você poderia citar rapidamente? Fornicação. Sim. Né, adultério, drogas, prostituição. Mas tem desenho que é desenho tão ingênuo. Tem desenho, por exemplo, de porquinho. Tem uns desenhos assim que... Esse desenho não tem problema, tem? Na verdade tem. Por exemplo, vamos pegar a Peppa, que todo mundo acha fofinho, bonitinho, Isso. mas a Peppa ensina a menina a não respeitar a autoridade do pai e da mãe. Na verdade, a Peppa ela descredita a figura do pai e da mãe. O pai é retratado como um bobo,
né? Tanto é que a Peppa chama o pai de bobinho, de bobo, e não tem uma consequência dos atos da criança, sejam certos ou errados. Ela pode fazer o que ela quiser, que sempre vai dar certo para ela. E a Peppa é uma porquinha egoísta, ela só pensa nela, ela não gosta de dividir, as coisas têm que só funcionar para ela. Então, a gente, por ser um desenho, digamos, infantil, muitos pais não prestam atenção. Acha que é ingênuo. Acha que é ingênuo. Mas o que está se passando, esse tipo de valores, como eu disse, valores e princípios, o perigo está aí. E você acha que... Porque eu percebi que o mangá tem muita cor, né? Uma criança menor vai se interessar? O que você entende? Ou vai ser mais para adolescente? A faixa etária para o público-alvo é de 7 até 80. Então, a criança de 7 anos já entende. Criança de 7 anos, se você perguntar o que ele joga, o que ele assiste, você vai ficar surpreso. Já estão bem desenvolvidos. Já estão bem desenvolvidos, bem prematuros aí, né? Precoces, na verdade. Né? Agora, pensando na igreja, né, como essa instituição que foi criada por Deus para pregar o evangelho, qual o lugar que você vê, então, do mangá e da animação nesse ministério, nessa missão? Porque muitos acham que é puro entretenimento. Não Mas eu sei que você não pensa assim. Sim. Você enfatizou uma coisa muito importante. As pessoas olham para a revista e, às vezes, subestimam. Revistinha. Na verdade, não é. Né? Eu volto a enfatizar. Histórias em quadrinhos são uma ferramenta poderosa para se comunicar valores e ideias. Tanto é que hoje nós temos campeões de bilheterias do cinema, né? São as maiores bilheterias da história do cinema que são baseadas em histórias em quadrinhos. Né? Então, o nosso ministério não é simplesmente entreter. Como eu disse, é edificar os jovens e as crianças que estão na igreja e evangelizar, que é o mais importante. Né? Eu sempre falo onde a gente vai ministrar nas igrejas, a gente dá treinamento para pastores, para líderes de jovens também. Eu falo o seguinte, o jovem ele vem para a igreja, ele vem com essa bagagem muito grande do mundo lá fora, que é de games, de internet, desenho animado, televisão, filme. E qual o material que nós temos para oferecer para esse jovem, para essa criança? Então, essa é uma das ferramentas que a gente tem para oferecer. Você acaba, então, usando a linguagem, né, que ele está acostumado e propõe o conteúdo que vai mudar a vida dele. Exatamente, para edificar, para consolidar. Consolidação. Que legal, Igor. Isso. Foi muito bom, viu, conversar com você. Fiquei animado com o projeto. Obrigado, São quantos investidores precisa para o desenho? Hoje eu preciso de 3.300 investidores doando apenas R$20. 3.299, né? Eu já vou investir, né? Pelo menos, eu estou falando aqui do primeiro aqui, né? Eu não tenho cartão de crédito, mas eu vou entrar no boleto lá. Como é que é? Aí você imprime o boleto e paga no banco? Lá tem a opção, imprime o boleto e paga em qualquer agência bancária. Se eu tiver mais dinheiro, eu quero ver um personagem lá mais grisalho e gordinho. Esse sou eu. Pode deixar com a gente, Cássio. Ô, Igor, obrigado, querido. Eu que te agradeço, ótimo, viu, querido? Obrigado mesmo. Abençoe o projeto. Amém, em nome de Jesus. Conta com o nosso apoio. Se não é só o meu, não. Tenho certeza que o pessoal em casa vai apoiar também. Amém, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.